WhatsApp? Coloca aqui, por favor, produção, o nosso DDD aqui, 8694117777, para você mandar aquela mensagem para cá, Brasil, tá aqui. Manda aquela mensagem pra gente, já interage, fala o que você achou dessa fofoca aí da Isa também, dá a sua opinião, porque aqui você também faz parte do nosso programa. Bom, hoje nós temos uma entrevistada muito especial, é a doutora Arielle Pacífico. Vamos falar de um assunto bem bacana e bem delicado também, né? Que esse ano a doutora Arielle, ela esteve à frente do único e primeiro caso deste ano de 2024, onde o Poder Judiciário do Piauí concedeu medida protetiva a um homem, né? Sendo casal homoafetivo, não é isso, doutora? Sim. E eu queria que você contasse um pouco como que aconteceu tudo isso e como esses homens, né, dentro desses casais, dessas relações homoafetivas, podem pleitear esse direito também, né, de serem assistidos aí pelo Estado. Bom dia. Bom dia. Antigamente não era fácil encontrarmos nas decisões judiciais do nosso país medidas protetivas concedidas a homens. Era algo bem difícil de se ver. Sim. Hoje, felizmente, a justiça tem amparado cada vez mais homens que vivem um relacionamento homoafetivo, vítimas de violência doméstica, não só pelo artigo 319 do nosso Código de Processo Penal, mas também por uma analogia à Lei Maria da Penha. Não que esse processo evolutivo foi um processo automático, não foi, longe disso. Foi um processo bem vagaroso para essas decisões judiciais chegarem em nosso cenário, mas, felizmente, aqui estamos, né? Nesse processo evolutivo conseguimos encontrar várias decisões nesse sentido, abarcando homens, vítima, e estamos muito felizes. Eu estou muito orgulhosa da justiça do nosso Estado e que cada vez engrandece a nossa jurisprudência, enfim. Doutora, nós comentamos aqui que esse é o primeiro e único caso desse ano, né? Mas existiram outros casos, né, nos anos passados. Você pode falar um pouco dessa estatística dessa violência contra os homens também? Olha, não é menos dolorosa do que a estatística da violência contra a mulher. Não é menos dolorosa, é tão quanto. Sim. É importante a gente fazer esse alerta, abrir esse parêntese aqui, porque homens casam, vivem uma vida juntos e, tão quanto mulheres, são vítimas de situações de violência psicológica, violência patrimonial, violência física. Nesse ano de 2024, foi bem engrandecedor. Eu consigo citar 2 casos bem curiosos, bem intrigantes. Um foi em Barcelona, de um brasileiro casado com um espanhol, que mora lá há anos e que estava com uma dificuldade de conseguir uma medida protetiva e tirar esse esposo, né, agressor, de dentro de casa. Eu não conseguia entender qual era a real dificuldade desse homem ser adimplido por uma medida protetiva. Mas quando eu chego em Barcelona, mesmo não estando à frente do caso, mas com essa grande oportunidade de acompanhar o caso de bem perto, eu consigo entender qual era a dificuldade daquele homem e daqueles advogados que o assistiam. Eu estava diante de uma vítima, um homem estrangeiro, que tinha uma versão contra um outro homem espanhol. Eu não sei se por uma questão de discriminação, mas ali eu consegui perceber a primeira dificuldade daquela vítima. Sim. E mais ainda, era uma vítima que tinha dificuldade de fazer os policiais competentes entenderem que um homem de 1,90 m de altura estava com a sua integridade física em perigo. Eu consigo citar também um caso da nossa comarca, da nossa capital, a comarca de Teresina. Um homem casado num casamento homoafetivo há anos, residente aqui, o casal, né, residindo aqui num condomínio de luxo de Teresina, e estava sendo vítima de violência doméstica, resolve terminar esse relacionamento, esse casamento, e dentro desse
desse cenário de violência doméstica, procura as autoridades policiais e encontra mais uma vez essa dificuldade de fazer a Polícia Civil de Teresina entender que era um homem que precisava de ajuda e de uma medida protetiva. Que a medida protetiva, existem vários tipos de medida protetiva, mas a medida protetiva de proibição de contato, eu considero a medida protetiva mais eficaz para casos de violência doméstica. Sim. E fazer o delegado de polícia entender que um homem precisa de uma medida protetiva de proibição de contato em favor de um homem e em desfavor de um outro homem, existem várias nuances nisso. E graças a Deus e graças à sensibilidade do juiz da Central de Inquéritos, graças à sensibilidade do Poder Judiciário do nosso Estado, conseguimos essa medida protetiva. Que coisa boa. Em favor de um homem íntegro, de um homem que busca aí a sua paz emocional. Que coisa boa, né, doutora? Estamos muito felizes. Violência não tem classe, não tem gênero, né, não tem endereço, está em todos os lugares e todo mundo precisa e merece, né, dessas medidas protetivas, merecem estar amparados, né, pelo Estado. Doutora, por gentileza, só a gente dando aqui um último recado, como que esses homens, né, que estejam passando por essa violência doméstica podem pedir ajuda, né, um contato, como que pode ser feito isso? É importante que esse homem consiga juntar o máximo de provas possíveis que demonstrem essa violência doméstica, que demonstrem esse perigo da sua integridade física, que demonstre violência psicológica. A medida protetiva também não está só para a questão da proibição de contato. Existem medidas protetivas que protegem o patrimônio também daquele indivíduo. Enfim, com essas provas em mãos, procurar a delegacia de polícia mais próxima, fazer o boletim de ocorrência, procurar expressar ao máximo quais são os seus medos, porque muitas vezes as pessoas estão inseridas numa situação de violência doméstica, mas se acham ou se colocam de forma destemida nessa situação, muitas vezes também desconsiderando o perigo no qual elas estão inseridas. Então, considerar todas essas circunstâncias é muito importante e, claro, procurar um advogado especializado na área e bem assistido, com o nosso Poder Judiciário bem atuante, não tem como não ter um resultado positivo. É isso. Procurem um advogado especializado. Já deixe o seu Instagram aí para o pessoal tirar suas dúvidas. Aqui, por favor, doutora. @Arielle Pacífico. Maravilha. Arielle, muito obrigada aí pelos esclarecimentos, né? A gente conversa em um outro momento. E a gente vai agora para o nosso intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais revista.